Olá pessoal, eu sou o professor Rodrigo Costa, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Nesse vídeo vamos dar continuidade à série de introdução ao uso do GDB para a resolução de desafios de engenharia reversa, apresentando os comandos de inspeção de memória. Eu não sei se esse vídeo vai ficar curto ou longo, se ele ficar muito longo eu vou mostrar somente um comando, mas se ele ficar curto eu vou mostrar os dois comandos que eu pretendia aqui inicialmente quando eu comecei a gravar o vídeo. Mas antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de pedir o apoio de vocês para ajudar o canal se inscrevendo e pedindo para os amigos se inscreverem. Não é difícil você fazer a inscrição do canal. Para se inscrever no canal é bastante simples, você vem aqui no botão fazer login para entrar com a sua conta do Google e depois você vem aqui embaixo em inscrever-se para se inscrever no canal, né? E se quiser também ativar as notificações, você vai clicar no sininho que vai aparecer aqui embaixo. Então, vamos retornar aqui à máquina virtual e vamos abrir um executável. Nesse vídeo, vamos utilizar o executável do desafio Reverse 100 da etapa de Campo Grande do Hackaflag 2017, né, resolvido no vídeo marcado aqui no card, que eu vou colocar aqui no vídeo. Para abrir o desafio, nós vamos dar o comando gdb flag. Quando eu faço isso aqui, ele abre o gdb, né? Eu posso ver aqui a função principal dando o comando de disasmain, né? E aqui a gente tem aquele desafio, né? Que para lembrar, né, a gente percebe que inicialmente ele chama aqui a função puts imprimindo um texto, né, que no caso seria entre com a senha em inglês. Depois disso, ele chama aqui a função scanf para receber uma string. Depois disso, ele aloca aqui uma variável, né, que é uma região de memória, uma string que ele vai manipular, string que foi carregada na memória estaticamente, e altera ela com a função decrypt aqui, né? Então, esse programa não queria executar esse trecho de código que realiza a desencriptação da string armazenada no código-fonte. Então, o primeiro comando que eu vou mostrar para vocês é o comando print. Esse comando tem a sintaxe print, formato, expressão. Então, no caso, o objetivo dele é sempre imprimir o valor de uma determinada expressão. Então, quando eu faço o comando print 123 mais 123 e dou Enter, perceba que ele retorna o valor 246. Isso aqui, na verdade, significa que eu posso colocar qualquer expressão aqui no print para ele poder executar. Geralmente utilizamos esse comando para imprimir o valor de registradores, variáveis e realizar a conversão de valores em diferentes formatos. Quando eu dou o comando print 0x6a0, que é o mesmo valor que está aqui, ó, ele vai imprimir o valor desse número aqui na saída padrão do sistema, né? Então, quando eu faço aqui, então aqui, né, ele retornou 1696, que é o valor convertido para inteiro, de números em hexadecimal 6A0. Na versão que eu estou usando do Linux, que é o Ubuntu, mais o GDB padrão, a impressão do print é feita por padrão no formato inteiro. Mas a gente pode escolher o tipo de formato de impressão conforme mostrado na figura aqui ao lado. Então, podemos definir aqui o formato usando uma barra e depois utilizando um modificador, né? Por exemplo, se eu quiser imprimir no formato octal, eu posso colocar aqui o parâmetro /O, né? Quando eu faço isso, eu converti o número 6A0, 6A0 em 0,3240. E eu tenho vários outros modificadores que são bem interessantes, como por exemplo o /T, que vai imprimir em binário. Posso, por exemplo, converter ele em hexadecimal, que no caso, ao invés de eu colocar esse valor aqui 0,6A, eu vou colocar aqui como inteiro, eu vou colocar o valor 1696, né? Então perceba que ele retornou aqui para o 6A0, né? E eu posso ficar mudando esses formatos aqui conforme a tabela, né? Então, além das conversões, eu posso mostrar valores de registradores. Para começar aqui a mostrar os valores de registradores, eu vou colocar um breakpoint na main. Quando eu coloco dois comandos break main, eu entro com um breakpoint na main. Posso colocar aqui o aplicativo para iniciar dando o comando run. E aí ele está iniciando, iniciou e parou na main, né? Vamos dar aqui só um disasmain para a gente ver onde ele está, né? E aí eu posso, por exemplo, né, ver o valor do program counter, dando o comando print $pc.
Quando eu faço isso, perceba que ele imprimiu o valor de endereço, né, que é o que termina com 54882, né, que é bem aqui também, né? Que está mostrando aqui, né? E aí, se eu quiser ver o valor de cada um dos registradores, eu posso dar o comando para mostrar print dólar e um outro registrador. Como, por exemplo, print dólar flex. Então, aqui, ó, ele mostrou o resultado do valor setado dentro do flags, né? Então, isso aqui significa que dentro dos flags do processador estão setados as flags parity flag, que é PF, ZF, que é o zero flag, e o interruption flag, que é o flag usado para habilitação de interrupções. E eu posso, por exemplo, ver esse flags de várias formas. Por exemplo, eu poderia colocar aqui no formato binário. Então, dando o comando print /t $flags, eu posso verificar como é que está setado cada um dos bits que compõem esse registrador, né? E aí, no caso, olhando aqui a figura, poderia, por exemplo, ver. Para olhar o status dos registradores, eu posso usar o comando print para verificar cada um dos registradores individualmente, ou posso dar o comando info registers para ver cada um dos registradores, né? Estão aqui disponíveis. Então, se eu quisesse mudar aqui, ó, o valor do flag, só para a gente ver aqui a impressão, eu poderia, por exemplo, setar o valor de flags agora para 256 e aí perceba que ele vai modificar o valor impresso. $7 flags igual 0x256. E quando eu dou o comando print $flags, ele me mostra aqui que agora foi setado como a flag adjust flag. Então essa é a primeira forma de utilização do print. Eu posso fazer impressões mais complexas, por exemplo, se eu quiser utilizar o comando print para imprimir um determinado endereço, eu tenho que dar o comando print abre chave, um formato de casting, né, um tipo de dado, fecha a chave e um determinado endereço, arroba, quantidade de dados a ser impressa. Para testar aqui, vamos dar o comando print, né, /x para imprimir no formato hexadecimal. Eu vou querer ler essa região de memória no formato de char, para ler somente 1 byte a partir desse endereço. Vou colocar aqui uma expressão para determinar um valor, por exemplo, o asterisco main mais 100. Que aqui no caso eu vou pegar a centésima linha a partir do início da main, né? E vou especificar aqui sem o arroba para ele pegar somente 1 byte. Então perceba aqui que ele imprimiu o valor 74, né? Vamos dar um disasmain. Então lembrando aqui que o endereço 100 é o endereço que está guardando o opcode da instrução jequel e esse endereço aqui para realizar o jump. E aí no caso a gente lembra, né, que o jump equal é o valor em hexadecimal de 74, né? E aí se eu quiser ver não só o opcode, mas também os parâmetros do opcode, da instrução, né, sabendo que aqui no caso, né, essa linha aqui é a linha 100, eu posso colocar aqui, por exemplo, 2 aqui, ó. Então perceba aqui, ó, que ele setou o valor de 74 com 0x18. Posso dar continuidade aqui ao uso dessa função, fazendo uma inspeção mais a fundo da memória, verificando as variáveis. Para verificar as variáveis, eu dou o comando info locals, né? Então aqui, se o aplicativo tivesse uma tabela de variáveis, ele poderia, por exemplo, mostrar aqui a tabela de variáveis do aplicativo. Como esse aplicativo foi compilado sem a tabela de símbolos, então eu precisaria ver outra forma de ver os endereços. No caso, quando a gente faz aqui o disassembly, a gente pode, por exemplo, descobrir alguns endereços, né? No caso aqui, ó, toda vida que eu estou vendo o comando li antes de uma função call, ele mostra aqui para a gente um determinado endereço. O que quer dizer isso, né? Essa comando lia quer dizer load effective address, né?
que é um carregamento de endereço. E ela usa aqui, por exemplo, um registrador aqui RIP para fazer o acesso relativo ao determinado endereço. E aí, no caso, perceba aqui, ó, que esse valor de endereço informado aqui, que é onde está a variável usada na função puts para ser impressa, e como é que funciona aqui a sintaxe? Esse valor aqui, 104, na verdade vai ser somado com esse valor aqui da próxima instrução, ó. Então vamos fazer aqui só um teste aqui, né? Se eu pegar esse valor aqui, print 0x 4890 e somar com 0x 104, que é o valor do deslocamento relativo aqui a essa linha de código, perceba que quando eu imprimo ele no formato hexadecimal, ele retorna aqui o valor 4.994, justamente batendo aqui com o valor dessa variável. Então, quando eu leio o código, eu posso ver esse valor aqui da variável lia, somar com a próxima instrução e descobrir qual é a região de memória que essa instrução aqui está utilizando. No caso aqui, né, toda vez que eu vou chamar uma função, ele, para facilitar a nossa vida, já mostra aqui o endereço dessa variável, né? Então aqui eu posso, por exemplo, utilizar para verificar o que é que está sendo impresso na tela. Por exemplo, quando eu faço aqui print, né, vou colocar aqui no formato /s para imprimir a string. Vou converter aqui o endereço para um formato para um ponteiro de char, que no caso é um vetor de caracteres, e vou colocar aqui o endereço. Quando eu faço isso aqui, ó, perceba que ele imprimiu aqui na tela o valor da string, né? Então aqui na string tem dizendo, ó, inicie, entre com a senha. Então nessa região de memória tem a string dizendo entre sua senha. E aí aqui no caso eu posso continuar e ver todas as strings que foram armazenadas no texto que estão sendo utilizadas na função principal. Por exemplo, print /s, char ponteiro, essa outra variável aqui, que no caso é um %s, então perceba realmente que agora, quando eu junto o conhecimento do disassembly com o conhecimento de exame de memória, eu consigo ver qual foi o tipo de dado lido por essa variável, né? Que aqui no caso foi uma variável que foi lido pela função scanf, que no caso foi uma leitura de uma string. E aí aqui eu posso também ver qual foi a string que foi copiada da região estática para uma variável que vai ser manipulada pela função decrypt, né? Que no caso, né, isso aqui seria a nossa flag, né? Então, assim, se você for ver, eu posso ter uma outra forma de resolver esse desafio. Seria pegar aqui, examinar na memória a região de memória onde está a flag, e aí tentar, por exemplo, e verificar aqui o código-fonte da função decrypt. Para esse vídeo não ficar muito grande, eu vou finalizar esse vídeo com esse comando e eu volto posteriormente com outro comando de exame de memória. Gostaria de agradecer a todos pela atenção e até a próxima.